Gente, muito boa noite então para vocês. Espero que todo mundo esteja bem. Saudade aí de todos vocês. Tenho certeza que todo mundo foi bem aí no TCC, né? Todo mundo arrebentou. Todo mundo arrebentou aí no TCC, gente. Deu tudo certo? Espero que tenha sido todo mundo tenha saído bem, possa ter ido bem. Vamos lá, gente. Hoje nós vamos estudar sobre a revisão criminal, tá? Hoje nós vamos estudar sobre a revisão criminal, que está lá no artigo 621 ao artigo 631 do CPP. Eu vou até abrir aqui para a gente. Sobre a revisão criminal. Vamos lá. Então vamos lá. Vamos falar aqui então sobre a revisão criminal. Já vou compartilhar aqui com vocês. Beleza, acredito que todo mundo tá vendo aí. Todo mundo tá enxergando aí, gente, o CPP? Todo mundo tá enxergando o Código de Processo Penal? Sim? Então tá ótimo então. Vamos falar então sobre a revisão criminal. O que é a revisão criminal? Quem estiver anotando, eu queria que vocês anotassem esse conceitozinho que eu vou falar para vocês. A revisão criminal é uma ação autônoma de impugnação de competência originária dos tribunais a ser ajuizada após o trânsito em julgado de sentença condenatória ou absolutória imprópria, tendo como finalidade desconstituir a coisa julgada. Vou falar de novo. O que é a revisão criminal? A revisão criminal é uma ação autônoma de impugnação de competência originária dos tribunais a ser ajuizada após o trânsito em julgado do que? De sentença condenatória ou de sentença absolutória imprópria, visando a desconstituição de coisa julgada. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que saber e tem que entender sobre a revisão criminal. A revisão criminal, ela não é recurso. A revisão criminal, ela não é recurso. Até aqui, até a aula passada, a gente estudou sobre os recursos, certo? Hoje e a aula que vem, nós vamos estudar sobre duas ações autônomas de impugnação. Quais sejam elas? A revisão criminal e o habeas corpus. Então, a revisão criminal, ela não é recurso, ela não é uma espécie recursal, ela é uma ação autônoma de impugnação. E é importante saber o seguinte, essa ação autônoma de impugnação, a revisão criminal, ela é de competência originária dos tribunais, ou competência originária nos tribunais. A revisão criminal, ela começa a correr e ela vai ter o seu processamento feito nos tribunais, a partir dos tribunais. E qual que é a característica, ou qual que é a característica principal da revisão criminal? A revisão criminal, ela é ajuizada após o trânsito em julgado, tá? A revisão criminal, ela tem como característica principal que ela é ajuizada após o trânsito em julgado. Após o trânsito em julgado de quê, Léo? Ou após o trânsito em julgado de uma sentença condenatória, ou após o trânsito em julgado de uma sentença absolutória imprópria.
e ela tem como finalidade o quê? Acabar com a coisa julgada, desconstituir a coisa julgada, ou seja, romper com a coisa julgada. Vocês já devem ter estudado em processo civil a chamada ação rescisória, certo? Que a ação rescisória é uma modalidade de ação que depois que houve a coisa julgada, depois que se formou a coisa julgada em determinado processo civil, a ação rescisória é o meio de romper, de desconstituir com a coisa julgada, fazendo com que o que foi determinado naquela coisa julgada possa ser alterado ou possa ser revisto. A revisão criminal é a ação rescisória do processo penal. Podem acontecer erros, podem acontecer vícios na decisão processual criminal. Pode acontecer de uma decisão processual penal ou de uma decisão criminal, ela tá viciada, ela tá eivada de erro. Então, por exemplo, eu pergunto para vocês, pode acontecer, tá? Pode acontecer de uma pessoa inocente ser condenada? O que vocês acham? Vocês acham que é possível, no processo penal, uma pessoa que é inocente, ela ser condenada? Já o Denão falou aí, com certeza. Com certeza, gente, pode acontecer de uma pessoa inocente ela ser condenada. Concordam que nesse caso, onde uma pessoa inocente é condenada, nesse caso, ocorreu um vício? Ocorreu um erro? Sim. O que a revisão criminal visa? O que a revisão criminal busca? Busca fazer com que esse erro seja corrigido. Busca fazer com que esse erro possa ser revisto. Então a revisão criminal ela tem esse conceito e ela tem essa finalidade. Erro que tortura e mata, né? Pode acontecer da pessoa que é inocente ser condenada, sofrer, né, efeitos ali da condenação e sofrer até mesmo maus tratos ali, né, dentro da condenação. Então vamos lá, vamos falar quais que são as finalidades da revisão criminal. Qual que é a finalidade da revisão criminal? A revisão criminal ela tem como finalidade reestabelecer o estado de dignidade e liberdade do condenado. Então vamos lá, qual que é a finalidade da revisão criminal? A finalidade da revisão criminal é buscar reestabelecer o estado de dignidade e ou liberdade do condenado. Por que buscar restabelecer o estado de dignidade? Porque imagine que uma pessoa inocente seja culpada. Imagine que uma pessoa inocente seja condenada. Imagine só que uma pessoa inocente ela tenha sido condenada. A dignidade dela vai estar totalmente estraçalhada. Ela vai se sentir ali a pior pessoa do mundo. Ela vai sentir que houve uma injustiça e a sua dignidade não foi respeitada. Então a revisão criminal, ela busca restabelecer esse estado de dignidade do condenado. E também o estado de liberdade. Porque, horas, se uma pessoa que é inocente ou era inocente foi condenada, nesse caso a pessoa tem que buscar ser solta. A revisão criminal ela visa e ela busca justamente isso, que a pessoa que está lá cumprindo pena, que a pessoa inocente que foi condenada possa ser solta e possa estar em liberdade, certo? Vamos lá. Vamos falar sobre a natureza jurídica da revisão criminal. A natureza jurídica da revisão criminal é de ação autônoma de impugnação. A gente já falou isso. Apesar de a revisão criminal ter sido colocada junto com os recursos no CPP, apesar da revisão criminal ter sido colocada, tá, no mesmo na mesma gama dos recursos, ter sido colocado assim topograficamente
Ao lado dos recursos no Código de Processo Penal, mais uma vez, a revisão criminal não é recurso, não tem natureza recursal. É uma ação autônoma de impugnação. Beleza. Primeira pergunta que nós vamos tratar hoje. Será que existe revisão criminal em prol da sociedade? Será que existe revisão criminal em prol da sociedade? Por exemplo, pode existir revisão criminal perpetrada pelo Ministério Público? Será que pode haver revisão criminal iniciada pelo Ministério Público? A resposta é não, tá? A resposta é não. Não existe revisão criminal em prol da sociedade. Não existe revisão criminal pró-societá. A revisão criminal é uma ação autônoma de impugnação exclusiva do réu. Então, a revisão criminal é uma ação autônoma de impugnação, ela é uma ação exclusiva do réu. Só pode ser manejada pelo réu. Então, essa é uma característica importante dentro da revisão criminal. A revisão criminal é uma ação autônoma de impugnação que só pode ser manejada em favor do réu. Somente o réu pode entrar com a revisão criminal. Então, não é aceito, tá? Tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, a revisão criminal em favor da sociedade. Não é aceito a revisão criminal pró-societá, ou seja, aquela revisão criminal que é feita contra o réu, ou aquela revisão criminal que é feita pelo Ministério Público ou pela acusação. Não existe revisão criminal feita pelo Ministério Público, não existe revisão criminal feita pela acusação e não existe revisão criminal feita em desfavor do réu ou contrária ao réu. Essa vedação, tá? Essa proibição de revisão criminal pró-societá, essa vedação, essa proibição de revisão criminal em prol da sociedade, ela é prevista na Convenção Americana de Direitos Humanos, tá? Ela é prevista na Convenção Americana de Direitos Humanos. Então vamos colocar a seguinte situação. Imagina que após a absolvição definitiva do acusado, imagine que depois que um acusado ele é absolvido, surgem novas provas da culpa daquele acusado. Será que pode haver revisão criminal para tentar condenar o réu que já foi absolvido? O que vocês acham? Será que imagina a seguinte situação, imagina que um réu ele tenha sido processado, tá? Ao final do processo ele tenha sido absolvido. Ao final do processo ele tenha sido absolvido. E se fez coisa julgada, se formou então coisa julgada acerca da absolvição do réu. Será que nesse caso pode haver revisão criminal? Perdão, aí depois de ser absolvido o réu, depois de se formar coisa julgada em relação à absolvição do réu, surgem novas provas acerca da culpa dele. Surgem provas novas acerca da culpa do réu. Será que o caso pode ser reaberto? Será que pode haver revisão criminal para tentar anular a absolvição e conseguir uma condenação? Vocês acham que pode? O que vocês acham? Gente, vocês estão por aí? Gente, vocês estão por aí? Alguém tá por aí? Entendeu a história? Imagina que tem um processo. Imagina que tem um processo. Não pode. Não cabe. Não cabe. Não cabe revisão criminal a favor da sociedade.
Então, eu vou falar de novo o caso. Imagine que um réu ele tenha sido processado por um crime de roubo. Imagina que um réu tenha sido processado por um crime de roubo. Ao final do processo, o réu é considerado inocente e ele é absolvido. E esse processo transita em julgado. Após o trânsito em julgado, surgem novas provas acerca da culpa do réu. Pode haver uma revisão criminal, pode se iniciar uma revisão criminal para tentar anular a absolvição e condenar o réu? Não, não pode. Por quê? Porque a revisão criminal, ela só pode ser manejada em favor do réu, tá? A revisão criminal só pode ser manejada em favor do réu. Não existe revisão criminal contra o réu, tá? Não existe revisão criminal contra o réu. Então deixar isso bem claro. Deu para entender essa parte? Deu para entender, gente? Tranquilo agora? Não, então tá bom então. Vamos lá, vamos continuar aqui. Nesse caso, foi bom até a pergunta da Samara. Nesse caso, não tem o que fazer. Se transitou em julgado a absolvição do réu, se transitou em julgado que o réu foi absolvido, acabou. Tá? Se transitou em julgado que o réu foi absolvido, acabou. Não tem o que se fazer. Porque nesse caso, não pode haver revisão criminal contra o réu. Só pode haver revisão criminal a favor do réu. Beleza? Então não pode haver revisão criminal, por isso que eu estou deixando bem claro aqui, não pode haver revisão criminal em favor da sociedade. Não pode haver revisão criminal pró-societá. Não pode, por exemplo, o Ministério Público entrar com uma revisão criminal. Se o réu foi absolvido, deixar isso bem claro. Se o réu foi absolvido e transitou em julgado, se o réu foi absolvido e transitou em julgado, mesmo que surjam novas provas acerca da suposta culpa do réu, não há que se fazer nada, porque já transitou em julgado a absolvição. Agora, se transitou em julgado uma condenação, aí pode-se entrar com uma revisão criminal em favor do réu. Beleza? O Jaldene colocou que não, Jaldene. Se o réu ele foi absolvido, não cabe nenhum outro tipo de mecanismo, nenhum outro tipo de ação, nenhum outro tipo de recurso. Se ele foi absolvido e se transitou em julgado. Se foi absolvido, transitou em julgado, surgem novas provas, azar. Nesse caso, não tem o que fazer. Beleza? Agora vamos falar de uma exceção aqui, de uma situação. Existe uma possibilidade, tá? Existe uma possibilidade de revisão criminal em desfavor do réu. Existe uma única possibilidade, uma única exceção que cabe, nesse caso, revisão criminal contra o réu ou em desfavor do réu. Esse caso, ele chegou até o STF e foi o STF que decidiu. O STF, ele permite a reabertura do caso pela acusação em uma hipótese específica, tá? Em uma hipótese específica. Calma aí, deixa eu aceitar aqui a Maria. O STF admite a revisão criminal em prol da sociedade, a revisão criminal em desfavor do réu em uma situação. Quando a declaração de extinção de punibilidade do réu estiver baseada em certidão de óbito falsa. Então vamos lá. Existe uma única exceção de revisão criminal pró-societá. Existe uma única hipótese de revisão criminal contra o réu, desfavor do réu. E o STF diz qual que é essa hipótese. Quando a declaração de extinção de punibilidade
tiver sido fundada em certidão de óbito falsa. Então, como assim? Imagina que o acusado, tá? Imagina que o acusado foragido apresenta uma certidão de óbito falsa, tá? Imagina que tem um réu em determinado processo, um acusado, ele tá foragido. E aí, eles vão, no caso o advogado, a família, apresenta uma certidão de óbito falsa. E aí, o que acontece quando há morte do ofendido? Nesse caso, a extinção da punibilidade do réu, certo? Acontece a extinção da punibilidade do réu. Nesse caso, quando extingue a punibilidade do réu, o processo acaba. Imagina que 2 anos depois, esse réu aparece. Imagina que 2 anos depois, esse réu aparece. Fica por isso mesmo? Esse réu fica impune? Não, nesse caso ele não fica impune. Nessa situação, se for descoberta a falsidade da certidão de óbito, se for descoberto que a certidão... Ficou descobrido é ruim. Se ficar descoberto que a certidão de óbito é falsa e ficar, né, evidenciado que o réu está vivo, nesse caso pode haver revisão criminal para reabrir o caso. E aí, nesse caso, o principal é Roque Santeiro. Esse tá bom de novela, hein, Jaldenex? Rapaz, Roque Santeiro. Só que aí, eu não sei, né? Na novela tinha certidão de óbito falsa? Eu não lembro. O principal motivo, então, nesse caso, para revisão criminal em desfavor do réu, é que não há formação de coisa julgada em sentido estrito, em que não foi formada verdadeiramente coisa julgada em sentido estrito, tá bom? Então é o seguinte, gente. Ele foi dado... Rapaz, Jaldenão, mas você tá um viciado em novela, hein? Se lembrar de Roque Santeiro de 85, pirei pra você, irmão. Salva de palmas pra você. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Então, como regra geral, tá, gente? Deixar bem claro, como regra geral, só cabe revisão criminal. Léo, Ou. Léo, Hum. me ouve? Hum? Me ouve, Léo? Agora eu te ouço. Você me ouve? Agora eu te ouço. Não, só para falar que eu tive a honra de ter entrevistado em Palmas o Arnaud Rodrigues, que Hum. foi... depois disso ele faleceu lá em Palmas, né? Depois disso. Ele era o cego Jeremias da novela. Sério? Tenho uma, tenho uma foto com ele. Que legal, cara. Bacana demais. Você conheceu ele lá? Conheci lá, ele foi político lá, foi candidato a deputado estadual e eu trabalhava na campanha do então candidato a governador Siqueira Campos e eu tive a honra de entrevistá-lo. Um multiartista o cara, né? Ele parou de ser ator? Não, então, depois disso, uns 2, 3 anos depois, ele faleceu de acidente lá no lago, naquele lago lá Entendi. de Nossa, Palmas, né? judiação, hein, cara? Ah, mas que bom que deu pra você conhecer ele. Tudo certo? Então vamos lá. Vamos lá, tá, gente? Então, sim, preciso deixar claro que, como regra geral, só cabe revisão criminal em favor do réu. Só cabe revisão criminal se o réu, de alguma forma, ele foi condenado injustamente ou se houve uma sentença absolutória imprópria, injusta. Ou seja, como regra geral, só cabe revisão criminal em favor do réu. A revisão criminal é uma ação exclusiva do réu. Existe exceção? Somente uma exceção que cabe revisão criminal contra o réu, chamada de revisão criminal pro societate.
quando acontece extinção de punibilidade do réu com base em certidão de óbito falsa. Se for posteriormente comprovado que a certidão de óbito era falsa e o réu está vivo, nesse caso pode haver revisão criminal, desconstitui a coisa julgada e nesse caso volta a correr o processo. Tá bom? Vamos falar sobre os pressupostos para se ingressar com a revisão criminal. Vamos falar sobre os pressupostos ou os fundamentos para entrar com a revisão criminal. Então, a primeira situação é que para haver revisão criminal é necessário haver sentença penal condenatória transitada em julgado. Então, o primeiro pressuposto ou o primeiro fundamento. Tranquilo, Jaldenex, foi ótima a exposição. Bom demais saber. O primeiro fundamento, o primeiro pressuposto da revisão criminal, gente, é haver uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Não importa a natureza da pena aplicada. Não importa se a natureza da pena é pecuniária, não importa se é privativa de liberdade, não importa a quantidade da pena. Nesse caso, o fundamento, o pressuposto da revisão criminal é uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Para que caiba, primeira situação, para que caiba revisão criminal é necessário ter uma sentença penal condenatória. Não importa a natureza da sentença, não importa a quantidade da sentença, não importa a natureza da pena, não importa a quantidade da pena, tem que haver uma sentença penal condenatória. Inclusive, deixar claro, cabe revisão criminal em prol de pessoa falecida. Cabe revisão criminal de uma pessoa que esteja morta, inclusive. Ou seja, cabe revisão criminal até mesmo se a pessoa já tiver morrido. Imagine que uma pessoa tenha sofrido uma sentença penal condenatória de 20 anos e no decorrer da pena ela tenha falecido. Se houve erro ou injustiça nessa sentença penal condenatória, cabe revisão criminal até mesmo em relação à pessoa falecida? Sim, porque o intuito da revisão criminal é restaurar o estado de dignidade da pessoa. A revisão criminal busca, no caso, digamos assim, limpar o nome daquela pessoa, limpar a reputação dessa pessoa. Então, como a gente falou, cabe revisão criminal, inclusive se a pessoa tiver falecida, ou cabe revisão criminal, inclusive se a pessoa já tiver morta. Justamente porque a revisão criminal ela não busca apenas restaurar ou trazer de volta o status libertatis, ou seja, a natureza de liberdade da pessoa, o estado de liberdade de pessoa, mas ela busca restaurar também o chamado status dignitatis, ou seja, o estado de dignidade da pessoa. Vamos lá, vamos falar de algumas observações aqui. Vamos fazer algumas observações aqui. Cabe revisão criminal contra sentença absolutória imprópria transitada em julgado. Cabe revisão criminal, deixar claro, contra sentença absolutória imprópria transitada em julgado. Vocês lembram o que é uma sentença absolutória imprópria? Vocês lembram o que é uma sentença absolutória imprópria? Lembra, gente? Vocês lembram, gente, o que é uma sentença absolutória imprópria? Alguém? Fala aí qualquer coisa. Sentença absolutória imprópria é quando vem uma sentença que absolve o réu, mas dá a medida de segurança.
Isso normalmente acontece com os inimputáveis. Lembra do artigo 26 do Código Penal? Os inimputáveis, imagina que um réu é doente mental. Um réu doente mental, ele recebe pena? Não, ele recebe medida de segurança. Ele recebe uma absolvição, mas em contrapartida, ele recebe uma medida de segurança. Ele vai ser internado em hospital psiquiátrico ou vai ficar em tratamento ambulatorial. Então, essa é a sentença absolutória imprópria. Cabe revisão criminal contra a sentença absolutória imprópria transitada em julgado. Imagina que após o trânsito em julgado da sentença absolutória imprópria, imagina que um réu ele tenha sido absolvido em relação ao crime, mas ele tenha recebido uma medida de segurança por ser considerado inimputável. Imagine que essa sentença absolutória imprópria tenha transitado em julgado. Passa um tempo depois, se descobre que o autor do crime não foi o acusado. Se descobre que o autor do crime foi outra pessoa. Nesse caso, cabe revisão criminal, porque o réu está cumprindo uma medida de segurança equivocada, está cumprindo uma medida de segurança injusta, que não era para ele. Então imagina que depois de o réu receber uma sentença absolutória imprópria e receber uma medida de segurança, se descobre o verdadeiro autor do crime. Nesse caso, cabe revisão criminal. Beleza? Próxima observação que eu queria fazer com vocês. Cabe revisão criminal contra a sentença condenatória definitiva do júri, tá? Cabe revisão criminal contra a sentença condenatória definitiva do júri. É importante a gente mencionar que no júri vigora o princípio da soberania dos vereditos, certo? Aquilo que ficar decidido pelos jurados não pode ser reformado, não pode ser alterado, nem pelo juiz presidente e nem pela instância de quem. Agora, é importante ressaltar que acima desse princípio está a dignidade e a liberdade do condenado. Então, nesse caso, cabe revisão criminal até mesmo em face de sentença definitiva oriunda do júri. Vamos lá. E se descobre que ele não era inimputável ao tempo da sentença absolutória imprópria. Se depois da sentença absolutória imprópria se descobre que era inimputável, o Jaldene, depois que foi dada a sentença absolutória imprópria, descobre que ele é inimputável, aí nesse caso tem que fazer nova perícia e constatando que ele é imputável, ele tem que cumprir pena. Só que, como eu falei, não cabe revisão criminal em desfavor do réu. Nesse caso, seria uma revisão criminal em desfavor do réu. Por isso que nesse caso não cabe mais. Se transitou em julgado a sentença absolutória imprópria, acabou. Acabou. Porque não cabe revisão criminal em desfavor do réu. Em desfavor do réu não cabe revisão criminal. Beleza? Vamos lá. Próxima. Vamos falar aqui do prazo da revisão criminal. Não tem prazo determinado para entrar com a revisão criminal. Vamos até ver aqui no artigo 622. A revisão criminal poderá ser requerida em qualquer tempo, antes da extinção da pena ou após. Então, olha o que diz o artigo 622. A revisão criminal poderá ser requerida em qualquer tempo antes da extinção da pena ou após a extinção da pena. Ou seja, a revisão criminal ela não tem prazo. Não existe prazo para ingressar com a revisão criminal. Cabe antes, durante ou depois da pena. Tá? Cabe antes, durante ou depois da pena, em favor do réu vivo ou em favor do réu morto. Agora, é preciso necessariamente que tenha acontecido o trânsito em julgado.
necessariamente é preciso, tá, gente, que tenha acontecido o trânsito em julgado. Tem que haver o trânsito em julgado da sentença, tá? Tem que haver o trânsito em julgado da sentença. Isso é requisito necessário. O prazo pode ser antes, durante ou após a pena, mas é requisito que tenha havido ou que tenha acontecido o trânsito em julgado da sentença. Agora nós vamos falar sobre a legitimidade para ingressar com a revisão criminal. Quem que pode entrar com a revisão criminal? Quem que pode ingressar com a revisão criminal? Primeiro, o próprio condenado, tá? O próprio condenado, o próprio réu, e isso é independentemente de advogado, tá? Independentemente de advogado. Então, a primeira pessoa que pode entrar com a revisão criminal é o próprio condenado, até porque é interesse dele, né? O próprio condenado, o próprio réu pode entrar com a revisão criminal, independente de advogado. Pode entrar também o procurador legalmente habilitado, ou seja, advogado. Também pode entrar com a revisão criminal o procurador legalmente habilitado, o advogado. Tem entendimentos até do Tourinho Filho, que é doutrinador, que na verdade poderia ser qualquer pessoa munida de procuração, que poderia ser qualquer pessoa desde que tivesse procuração. Mas o que prevalece na doutrina e jurisprudência é o procurador legalmente habilitado, nesse caso é o advogado. Cabe também entrar com a revisão criminal o CAD, lá do artigo 31, tá? Do CPP, cônjuge, companheiro, ascendente, descendente e irmão, tá? É o rol lá do 31, CAD, cônjuge, companheiro, ascendente, descendente e irmão. No caso de réu falecido, tá? No caso de réu falecido, no caso de réu já morto. E também cabe o Ministério Público. Cabe o Ministério Público também entrar com a revisão criminal. Apesar do tema ser polêmico, tá? Prevalece o entendimento que é possível o Ministério Público entrar com a revisão criminal. E aí, no caso, revisão criminal em favor do réu, tá? Em favor do réu. Quem sustenta isso é o Luiz Flávio Gomes, tá? Então, quem tem habilitação para entrar com a revisão criminal? O acusado, né, o réu, o procurador legalmente habilitado, né, no caso o advogado, o CAD e o Ministério Público, tá bom? Esses são os legitimados para entrar com a revisão criminal. Agora vamos falar sobre as hipóteses de cabimento da revisão criminal. Isso nós vamos ver lá no artigo 621 do CPP. Vamos falar sobre as hipóteses de cabimento da revisão criminal. Quando se pode entrar com a revisão criminal? Gente, é importante a gente falar que a revisão criminal ela tem fundamentação vinculada. Tá? A revisão criminal ela tem fundamentação vinculada. Ou seja, só cabe entrar com a revisão criminal, só se pode entrar com a revisão criminal nos casos previstos em lei. Só se admite a revisão criminal, ou só se possibilita entrar com a revisão criminal nos casos que forem previstos em lei. Nesse caso, o artigo 621 é que traz as hipóteses. O artigo 621 é que traz as possibilidades de se entrar com a revisão criminal. Esse rol do artigo 621, ele é taxativo. Esse rol do artigo 621, ele é exaustivo. Ou seja, só se pode entrar com a revisão criminal nessas situações. Ou seja, nesses casos que foram previstos aí pelo artigo 621. Então, nesse caso, a revisão criminal será cabível nas seguintes situações. Então, vamos lá. Primeira situação, artigo 621. Vamos lá ver se vocês estão acompanhando aqui. Artigo 621, inciso 1. Quando cabe revisão criminal? Quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso de lei ou evidência dos autos, tá? Então, primeira situação que cabe revisão criminal
é quando a sentença condenatória ela for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. O que é uma sentença condenatória contrária a texto expresso de lei penal? Nesse caso, para haver revisão criminal, é necessário que a sentença tenha sido contrária efetivamente a um texto expresso de lei. Por exemplo, imagina que um juiz condena um acusado sem, no entanto, seguir o sistema trifásico para dosar a pena. Imagina que um juiz ele tenha condenado o acusado sem realizar a dosimetria da pena conforme o sistema trifásico lá do artigo 59 do Código Penal. Nesse caso, nós temos uma sentença contrária a texto expresso de lei. Ou seja, a lei penal diz lá no artigo 59 que para realizar a dosimetria da pena tem que se adotar um critério trifásico, ou seja, precisa seguir 3 fases em relação à pena. Se o juiz condena contrário ao artigo 59, ou seja, contrário ao sistema trifásico e contrário à dosimetria da pena, nesse caso cabe revisão criminal. Segunda situação que a gente falou é quando a sentença é contrária à evidência das provas. Quando a sentença for contrária à evidência dos autos. O que é uma sentença contrária à evidência dos autos? É aquela sentença, é aquela condenação que não se ampara em nenhuma prova. É aquela sentença, é aquela condenação que não se baseia em nenhuma prova. Por exemplo, imagina que não existe qualquer prova da autoria do crime por parte do réu. Imagina que não existe qualquer prova da autoria do crime por parte do réu. E mesmo assim o juiz condena. Ou seja, não existe nenhum tipo de prova de autoria do crime por parte do réu. Não tem nenhum indício de autoria de crime por parte do réu. E mesmo assim o juiz o condena. Nesse caso é uma sentença contrária à evidência dos autos, contrária à prova dos autos. Beleza? Segunda situação que cabe revisão criminal. Quando a sentença condenatória ela se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. Então, é uma sentença que se funda, é uma sentença que se baseia em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. Imagina que teve uma sentença condenatória amparada em exame pericial falso, tá? Por exemplo, imagina que o réu foi fazer uma perícia e ficou atestado, né? Ficou atestado que o réu não tinha problema nenhum, que o réu não era inimputável. Passa um tempo depois, se descobre que essa perícia era falsa. Nesse caso, cabe revisão criminal. Então, cabe revisão criminal quando a sentença ela se amparar em depoimento, exame ou documento comprovadamente falso. Então imagina, por exemplo, que uma testemunha mente descaradamente que viu o réu no local do fato. Nesse caso, se for descoberto que esse depoimento é falso, cabe revisão criminal. Nesse caso, ou um exame, vamos supor que acontece um crime de estupro, o réu está sendo acusado por esse crime de estupro, se faz um exame e se descobre material genético do réu na vagina da mulher. Passa um tempo depois, descobre que esse exame era falso, forjaram esse exame. Nesse caso, cabe revisão criminal. Inciso 3. Cabe revisão criminal quando, após a sentença, descobrirem-se novas provas de inocência do condenado ou circunstância que determine ou autorize a diminuição especial da pena.
Então, na primeira situação aí, quando se descobrem novas provas acerca da inocência do condenado, então imagina que depois da sentença ter transitado em julgado, vem uma pessoa e confessa que foi ela a autora do crime. Ou seja, depois de transitado em julgado o processo, vem uma pessoa e fala: não, o autor do crime foi eu. Nesse caso, cabe revisão criminal. E também a gente falou quando surge circunstância que determine ou autorize a diminuição especial da pena. Ou seja, exemplo, imagine que depois de uma condenação definitiva, depois de transitar em julgado, percebe-se que o juiz não observou atenuante referente ao réu. Imagina que o juiz não tenha observado uma atenuante referente ao réu. Nesse caso, cabe revisão criminal em favor do réu, porque o juiz não seguiu ou não observou nenhuma atenuante que, no caso, caberia ao réu. Beleza, vamos falar aqui das competências. Vamos falar aqui da competência para julgar a revisão criminal. Lembrando, tá, gente? A revisão criminal, a competência originária dela é nos tribunais. Tá? A competência da revisão criminal é originária nos tribunais. Então, primeiro, vamos colocar aqui no STF e no STJ. O STF e o STJ, eles vão julgar suas próprias condenações e aquelas que por ele foram mantidas. Por exemplo, imagina que chega um recurso extraordinário no STF, ou imagina que chega um recurso especial no STJ. Nesse caso, se surgir uma prova nova da inocência do réu, a revisão criminal vai ter que ser iniciada lá no STF, porque ele que manteve a condenação do acusado. No TRF e no TJ, eles julgam as suas próprias condenações e as dos juízes, ou do juiz estadual ou do juiz federal. Se teve alguma sentença que condenou o réu no juiz de primeira instância, ou se teve alguma outra sentença que condenou o réu em primeira instância, mas a nível federal, se elas sobem para o TJ ou para o TRF e eles mantêm, cabe revisão criminal lá. As revisões criminais são feitas somente nos tribunais, tá? A revisão criminal são feitas somente nos tribunais. Então, no TJ ou no TRF, se começar lá, ou se subir da primeira instância para lá, e no STF e no STJ, se começar lá, ou se subir para lá. Beleza? E a última coisa que eu vou falar em relação aos pedidos, tá? Os pedidos estão lá no artigo 626 do Código de Processo Penal. Quais que são os pedidos cabíveis na revisão criminal? Os pedidos cabíveis na revisão criminal. Julgando procedente a revisão, o tribunal poderá alterar a classificação da infração, absolver o réu, modificar a pena ou anular o processo. Então, quais são os pedidos cabíveis? Alteração da classificação da infração, absolvição do réu, modificação da pena ou anular o processo. Esses são os pedidos que são cabíveis dentro da revisão criminal. Beleza? Tranquilo, gente? Deu para entender? Gente, tranquilo? Léo, Oh, tem a hipótese de, por exemplo, o réu foi condenado e aí entrou-se aí com a revisão criminal e depois ensejar numa sentença absolutória imprópria para cumprir medida de segurança? como assim? O réu ele tinha sido condenado
E aí transitou em Sim, julgado. isso. Depois que transitou em julgado, entrou com a revisão criminal, certo? Certo, para que ele cumprisse medida de segurança. Tá cortando aqui o áudio, Aldene. Fala aí de novo. O pedido, no caso, Léo, seria para que convertesse aquela sentença condenatória numa sentença absolutória imprópria, para que ele cumprisse medida de segurança. Pode modificar a pena, pode fazer o pedido para modificar a pena. Entendi. Pode-se fazer o pedido para alteração da pena, modificar a pena. Olha aí no 626. Um dos pedidos é modificar a pena. Pode pedir para modificar a pena para medida de segurança. Certo, correto, entendi. Beleza? Obrigado. É cabível sim. Beleza, gente? Gente, então é isso. Estudamos sobre revisão criminal hoje. Deu para ficar claro? Deu para entender? Alguém tem alguma dúvida? Tranquilo, gente. Como Só quando ninguém começa tá... as férias. Hã? A única dúvida é quando começar as férias. Uai, cara, semana que vem, né? Tem que fazer prova ainda, né, Léo? Ah, não, mas aquelas provinhas lá vocês não levam a sério, né, Xará? Leva aí. Ah, mais ou menos, né? Vamos falar a verdade, né? Não, tem umas que tá com cara. Não, mas vai ser de boa. Tá acabando já, gente. 2 semaninhas vocês já estão de férias. Gente, então beleza, então. Valeu demais. Deus abençoe. Mais uma vez, prazer estar com vocês. Fiquem com Deus. Bom final de semana, bom descanso. Até semana que vem. Tá bem? Valeu, Léo. Até semana que vem. Valeu, gente. Fica com Deus. Deus abençoe.